McCluber. Olha, querido, o que é o tipo ideal? O tipo ideal para o McCluber é como se fosse uma soma dos comportamentos que acontecem na sociedade, gerando o que a gente conhece por generalizações, por rotulações. Então ele pega, é como se fosse uma medida para a pesquisa social, certo? Ele pega um exemplo e a partir desse exemplo ele vai fazer a análise, certo? No Brasil, nós vamos ter uma obra muito famosa e importante do Sérgio Buarque de Holanda, chamado Raízes do Brasil. Esse livro, Raízes do Brasil, ele foi altamente influenciado pelo pensamento weberiano, certo? E aí o que acontece? Nessa obra, o Weber, ele vai nada mais nada menos do que usar o brasileiro como um tipo ideal. No capítulo Homem Cordial, ele vai dizer o quê? Que o brasileiro, né, ele vai tecer um parâmetro para analisar o brasileiro. Ele vai dizer que o brasileiro ele é um homem cordial. O que seria esse homem cordial? Seria um homem amistoso, que age conforme o coração. A ação racional é um pouco deixada aí de lado, né? E aí você vai ver mais a questão afetiva, a questão tradicional, certo? E aí a gente pode pensar em algumas categorias do pensamento brasileiro. O coronel, por exemplo, o político, né, dos séculos passados que nós tivemos brasileiro, né? Quais eram os vínculos, a confusão entre público e privado para essas pessoas, né, para essa rotulação desse tipo ideal do coronel, para esse tipo ideal do homem cordial. E aí a gente vai ver a análise do jeitinho brasileiro, que vai ser uma das teses sociológicas, tá certo? Então é como se fosse um parâmetro para a análise social, tá bom? É como se fosse um exemplo. Eu vou fazer a pesquisa e vou analisar a partir desse parâmetro, certo? Então, assim, tipo ideal por quê? Porque não é o que realmente existe, certo? É uma idealização, tá bom? É como se fosse um exemplo para, a partir desse exemplo, a gente fazer a análise social. Vamos lá.